E aí, alunos da mediação tecnológica, estamos aqui de volta para nós fazermos aquela revisão de praxe e para vocês fazerem a atividade de vocês, tá? Vamos perder muito tempo não, vamos na tela para vocês ver, para nós fazermos aquela revisão. Nós estamos na aula 7.2, eu, professor Beto, irei fazer essa revisão que fala sobre o Império Egípcio. O que foi o Império Egípcio? O que representou o Império Egípcio? Civilização, gente. Daqui vocês conhecem, né? A Esfinge, as pirâmides, as 3 grandes pirâmides mais famosas lá do Egito. Mas o que significou essa civilização egípcia? Ela foi uma das mais importantes civilizações que se desenvolveu na região do Crescente Fértil. Formou-se a partir da mistura de diversos povos, entre eles os amíticos e os semitas e os núbios, que surgiram no período paleolítico. Lembrando, eles vão passar para o período paleolítico, depois vão ir no período neolítico, ok? E depois nós vamos chegar à história que aparece, a escrita, aparecem os hieróglifos, aí a gente já está em 3000 a.C., aí a coisa já vai se organizar mais. Mas dentro desse processo, quando eles entram aqui por volta de 4000 a.C., eles vão se formar nos nomos. Lembra lá que eu falei para vocês que o líder dos nomos eram chamados de nomarcas? Só que eles ainda não tinham um Egito unificado. Ainda não tinham a formação de uma dinastia egípcia. É aí que nós vamos ver essa importância do Rio Nilo. Olha aqui essa imagem aqui da agricultura que estava tudo à margem do Nilo. Nilo passando aqui, as pirâmides aqui, a agricultura do outro lado, a moradia. O Rio Nilo é importante rio da África, formado a partir da confluência de 3 rios. O Nilo Branco, o Nilo Azul e o rio Atibara. Lembrando, mostrei para vocês o mapa, o rio Nilo passando lá por vários países da África. Heródoto grego, conhecido como pai da história, dizia que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, foi um presente dado pelo rio Nilo. A importância do rio para o crescimento e consolidação dos egípcios enquanto uma sociedade imperial. Olha a importância do Nilo para os egípcios. Consolidação dos egípcios enquanto uma sociedade imperial. E falando em sociedade, nós temos aí a divisão social do Egito. Lá em cima nós temos faraó, depois vem a nobreza, sacerdotes, soldados, escribas, os comerciantes, artesãos, os camponeses e por último nós temos os escravos. Essa sociedade estratificada, essa sociedade dentro dessa pirâmide social, essa é a sociedade egípcia. Mas nós temos a escrita egípcia que se desenvolveu a partir dos hieróglifos. Antes de 3000 a.C. já se usava os hieróglifos como escrita. É um dos registros mais antigos da civilização. Este tipo de escrita tem um papel monumental e também religioso. Ela enfeita e fala sobre religião. Apenas os sacerdotes, membros da nobreza, altos cargos e os escribas conheciam a arte de ler e escrever sinais sagrados que são a escrita egípcia, os hieróglifos. E falando em escrita religiosa, nós nos deparamos com a religião egípcia, que nós temos aqui, ó, o livro dos mortos. E vimos também alguns deuses, Ra, o Amon-Ra, nós vimos Sete, nós vimos Horus, nós vimos Ísis, nós vimos Anubis. Eu quero dizer para vocês que esses daí só são os principais deuses egípcios e tem muitos outros aí. Muitos outros. Tem até um filme que fala sobre deuses egípcios. Pois é, aluno. Juntamente com essa aula, juntamente com o texto complementar, vocês irão ler um texto complementar, o processo de mumificação? Leiam bastante ele, leiam com calma, porque nós vamos fazer atividade com base na aula e no texto, tá bom? Vamos lá fazer atividade que eu já volto. Vou ali tomar um café e já volto. Fui ali, tomei meu cafezinho. Estou aqui de volta com vocês.
Tava fácil, não tava? Eu fui reler ali, estava relendo ali a atividade, eu digo, os alunos acharam mamão com açúcar essas atividades, tá bacana essa atividade para os nossos alunos. Por quê? Essas atividades aqui é para você fixar melhor o que você estudou durante a aula, os slides, cada slide. É interessante você reler todo o slide que vocês estudaram pela explicação dada aqui por mim. E também um texto complementar que eu passei para vocês. Toda aula, a maioria das nossas aulas terão um texto complementar. Pouquíssimas não terão um texto complementar. Mas todas as aulas eu tirei texto complementar para aumentar o conhecimento de vocês sobre o assunto que nós abordamos, tá bom? Então, acompanhe, não só a aula, acompanhe esses textos complementares que o professor baixou para vocês, que eu coloco o endereço direitinho e o professor baixa para vocês. Tá ok? Porque nós vamos agora para a revisão da atividade na tela para vocês, porque agora nós temos atividade de sala, vamos tirar essas dúvidas e a gente já entra dentro da primeira questão. Olha o que fala a primeira questão. Na arquitetura do Egito Antigo, podemos destacar as pirâmides. Ok? Você que leu o texto complementar, me diga qual era a principal função das pirâmides. Me responda aí. Qual era a principal função das pirâmides? As pirâmides serviam como resistência do faraó em toda a nobreza, por isso eram grandes e luxuosas, para estocar a produção de grãos e guardar as riquezas do faraó e de sua família? Seria isso? Servia como templo religioso, pois nela eram realizados os rituais egípcios? Não sei não. Proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida após a morte? Ou serviu para mostrar a força e a importância egípcia para todo o potencial que tem, para todas as potências que tentassem invadir suas terras? Será que a pirâmide servia para isso? Tipo o Forte Príncipe da Beira, que tem lá, grandiosa, todo mundo que quisesse invadir aqui o Brasil, que era de Portugal na época, já deparava com o forte, já ficava com medo de invadir. Era isso, para isso que serviam as pirâmides também? Não. Vocês que leram o texto complementar viram que os egípcios, eles acreditavam muito na vida após a morte. Então, a elite egípcia, a nobreza egípcia e tanto o faraó, principalmente o faraó, ele tinha essa característica após a morte. Ao morrer, o corpo era mumificado pelo aquele processo que vocês leram, da tirada do cérebro, do latrão, que passava ali 7 dias, 40 dias fazendo... O processo de mumificação era longo, porque o corpo precisava estar totalmente desidratado. Os órgãos eram tirados, colocados em aqueles vasos chamados de canopos. Então tinha todo um processo. Junto com a múmia e o livro dos mortos. O livro dos mortos servia para que ele, na vida após a morte, lesse para poder fazer a passagem por Anubis. Lembra aí também que fala o texto? Pois é. Então, a pirâmide, ela servia para fazer essa proteção desse corpo. Por isso que a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra D. Proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e de seus pertences pessoais para a vida após a morte. Olha aí, chega, deu até medo de entrar. Vocês teriam? Vem cá comigo. Agora deixa eu apertar para vocês. Vocês teriam coragem de entrar dentro de uma pirâmide sozinho? Rapaz, é sombrio. Deve dar medo. Ainda não tive a oportunidade também, não. Mas um dia eu vou ter. Pois é, vamos para a segunda lá. Só deixa eu falar coisas sem sentido. Vamos lá para a segunda questão aí. Porque a segunda questão, ela fala sobre o quê? Vamos lá. A escrita egípcia era usada para fins sacros e cotidianos, existindo, portanto, 3 tipos de escrita no Egito. Quais são os 3 tipos de escrita no Egito que nós falamos? Hieróglifos, hierático
ou demótico, hieróglifos, hierático ou demótico, tá? Hieróglifos, hierático, demanche, hieróglifo, grufusos, hieráticos, demóticos. Ixi, só muda pequenas questão da semântica do nome aí. Hieróglifos, cuneiforme e demótico. Quais são os 3 tipos de escritas egípcias? Quais são os 3 tipos de escrita egípcia que nós estudamos aí? Hã? Lembra? Cá comigo. Uma das mais antigas escritas que existente é a escrita egípcia, que são os hieróglifos. Os hieróglifos, eles passaram por um processo de adaptação. Para se tornar mais cursivo ali, mais legível, nós passamos por um processo hierático. Ele virou ali uma escrita hierática. Depois, a cultura egípcia ela vai ter contato com a cultura grega e contato com a cultura romana. Esse contato com essas culturas aí fizeram aparecer a escrita demótico. Então, as 3 escritas egípcias são justamente, na tela para vocês, as hieróglifos, hieráticos e demóticos aí. São os 3 tipos de escritas egípcias aí, para vocês não errarem. Vamos lá. Terceira. O Império Teocrático baseado na agricultura, na arregimentação de camponeses e escravos, para grandes obras e profundamente dependente das águas de um grande rio. Essa frase se refere a quê? Olha aí, ó. O Império Teocrático, ou seja, Deus. Tem um faraó que é Deus vivo, considerado vivo, então ele é um império ligado à religião, teocrático. Ou seja, teo significa Deus, tá, gente? Teo é Deus. Então seria um governo por Deus, um Deus vivo que seria o próprio faraó. Baseado na agricultura, o Egito era altamente agrícola, na arregimentação de camponeses. Lembra lá que tem a classe social camponesa, que era grande quantidade de pessoas, os camponeses. Os camponeses e os escravos são os maiores números de pessoas que existiam lá. Principalmente os camponeses. Os escravos eram utilizados nas grandes obras e profundamente dependentes da água desse grande rio. Essa frase se refere aos Fenícia e a importância do rio Tigre. Hititas e a importância do rio Eufrates. Sumérios e a importância do rio Jordão. Cretense e a importância do rio Egeu. Ou egípcio e a importância do rio Nilo. Falar sobre civilizações antigas é falar da importância dos rios. Só nós olharmos aqui para a nossa região. Percebam vocês que as principais cidades, as principais formações aqui, elas estão ligadas ao rio. A estrada de ferro Madeira-Mamoré vai aparecer aonde? Às margens do rio Madeira. O Forte Príncipe da Beira vai aparecer aonde? Às margens do rio Guaporé. Certo? Então nós temos uma relação muito forte com a questão do rio. Imagine na antiguidade. Meio de transporte poderia se ter eram embarcações. Então, essa atividade ligada ao rio ela é muito forte. E nós temos o povo egípcio. O povo egípcio muito ligado à questão do rio Tigre, ou do rio Nilo. E o Império Babilônico, nós vimos que ele estava lá, se desenvolveu a partir do rio Tigres e Eufrates. Já o Egito é a partir do rio Nilo. O rio Nilo ele tem essa fundamentação e importância para o desenvolvimento do Egito. É por isso que a resposta correta daí é a letra E. O Egito e a importância do rio Nilo aí. Letra E. Chegou a hora do Enem. Vamos lá? Ver o Enem? O que fala o Enem para a gente? Essa daí fala o seguinte. A antiga religião egípcia
consistia na crença e nas práticas que eram realizadas pelos egípcios do Egito Antigo. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância e influenciava consideravelmente a vida das pessoas. Por serem politeístas, o que é isso daqui, ó? Politeísta significa que eles acreditavam em vários deuses. Já os hebreus, lembra dos hebreus que eram monoteístas? Aqui os egípcios eram politeístas. Os antigos egípcios acreditavam em vários deuses. Um desses deuses recebia o nome de Sol e era um dos principais deuses egípcios que, depois de ter decidido existir, cria o mundo e mantém vivo. O texto está falando de qual Deus do Egito Antigo? Quem é o Deus que cria o mundo e decide manter o mundo vivo? Olha o texto fala da importância da religião para os egípcios, no Egito Antigo. A crença religiosa dos egípcios tinha uma relevância muito grande na vida cotidiana de todas as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, gente, quando se falava em agricultura, se tinha que cultuar um deus. Se falava de guerra, era outro deus. Cada um deus ele tinha uma importância, ele tinha uma história com a formação do Egito. O próprio rio Nilo era considerado um deus. O próprio faraó era considerado um deus vivo. O crocodilo era considerado um dos deuses do Nilo ali, o culto ao próprio crocodilo. Imagina, o crocodilo do Nilo são um dos maiores crocodilos que existe no mundo. Então tinha uma cultura de cultuar esses deuses, por isso que eles eram politeístas. E qual é esse Deus aí que o texto fala? Na tela para vocês novamente. Qual é esse Deus que fala o seguinte: um desses deuses recebia o nome de Sol e era um dos principais deuses egípcios que, depois de ter decidido existir, cria o mundo e o mantém vivo. O texto está falando de qual dos deuses antigos? O texto, será que fala sobre Horus, que era filho de Osíris e Ísis? Ou o texto fala sobre Sete, conhecido como Deus do Caos? Ou o texto fala sobre Ra, ou Amon-Ra, também conhecido como Ré? Ou nós estamos falando sobre Anubis, que tem um papel importante na passagem para o mundo dos mortos? Lembra do livro dos mortos que tinha que ler para o Anubis? Lá tinha uma passagem. Ísis e Osíris eram os mais populares no Egito Antigo. Será que é deles que o texto está falando? O Deus Sol, que ter sido decidido existir, criar o mundo e manter vivo? Seria ele? Qual desses deuses? Pela leitura lá do slide, nós vimos que está se referindo a Ra, ou Ré, né? Ou Amon-Ra, como ele vai ser chamado posteriormente, conhecido ali como Deus Sol. É um dos principais deuses do Egito Antigo. Está comigo, alunos? Estudar sobre o Egito é nós observarmos como é que se deu essa formação desses povos da antiguidade. Olha a importância da religião, a importância da sociedade, a importância da cultura, da agricultura, da simbologia que ele dava aos seus monumentos. Espero que vocês se aprofundem melhor na leitura do Egito Antigo, porque conhecer civilizações antigas nos faz conhecer as atuais civilizações, como o mundo está hoje, como o mundo se formou hoje. E essa foi a nossa viagem pela história. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula de história, de mais uma viagem na história, porque vocês têm que embarcar conosco nessa aventura, que nós vamos aqui, através das aulas de história, conhecer o mundo. Até a próxima aula.